Eles juraram nunca esquecer, e agora, décadas depois, estão prestes a cumprir a promessa que fizeram, entre explosões e trincheiras. Se essa história já te tocou no título, deixa seu like, se inscreve no canal e acompanhe essa jornada, onde a guerra terminou, no papel, mas não dentro de quem sobreviveu. Quando o telegrama chegou com um convite oficial do Ministério da Defesa, o nome de cada soldado estava grafado com precisão cirúrgica, como se alguém tivesse guardado aquela lista intacta por todos aqueles anos. O local escolhido para o reencontro era a mesma base onde os homens haviam recebido seu primeiro treinamento, agora transformada em memorial histórico. Para muitos, o simples ato de aceitar o convite já era um combate interno, pois significava abrir cicatrizes que haviam sido costuradas com silêncio. Alguns responderam prontamente, dizendo que era hora de honrar quem ficou pelo caminho, enquanto outros hesitaram por dias, imaginando se teriam forças para encarar os fantasmas da juventude. O velho sargento Álvaro, agora com quase 90 anos, foi o primeiro a confirmar, dizendo que um soldado só deixa o campo quando garante que todos voltaram. As mensagens começaram a chegar de vários estados, com caligrafias trêmulas e palavras cheias de peso. Em poucas semanas, mais de 40 veteranos tinham confirmado presença. E assim, sem que ninguém esperasse, o antigo pelotão 173 estava prestes a se reunir. A notícia se espalhou pelas redes militares, com uma mistura de reverência e surpresa, pois nunca antes tantos ex-combatentes haviam aceitado um chamado simbólico, com tanta prontidão. Os organizadores montaram um plano logístico detalhado, com transporte, escolta, apoio médico e até um esquema de segurança, pois muitos dos convidados tinham restrições de saúde e mobilidade. Mas o que ninguém podia prever era o impacto emocional que aquele retorno provocaria antes mesmo de começarem a chegar. Álbum de fotos esquecidos foram tirados de armários, medalhas foram polidas com cuidado, e antigos uniformes foram resgatados com cheiro de tempo e saudade. Alguns filhos e netos, curiosos, passaram a fazer perguntas que nunca tiveram coragem antes, ouvindo pela primeira vez histórias que seus pais evitaram por décadas. A reunião deixou de ser apenas uma cerimônia e se transformou num movimento silencioso de memória nacional. As famílias perceberam que aquilo não era só sobre guerra, mas sobre sobrevivência, honra e laços forjados sob fogo cruzado. E mesmo os veteranos que não confirmaram presença, sentiram o chamado como um tambor batendo ao longe, porque certas promessas feitas entre tiros nunca deixam de ecoar. No dia marcado para o início do reencontro, os primeiros veteranos chegaram, em vans adaptadas, alguns com bengalas, outros em cadeiras de rodas, mas todos com o mesmo brilho nos olhos que carregavam ao vestir a farda pela primeira vez. O pátio da base estava silencioso, mas cada passo deles fazia o concreto parecer pulsar com lembranças vivas. Os soldados jovens que faziam a escolta mantinham postura rígida, mas muitos não conseguiram esconder as lágrimas ao verem aqueles homens quebrados pelo tempo, mas ainda indestrutíveis por dentro. O sargento Álvaro foi o primeiro a cruzar os portões e, ao avistar o antigo alojamento, levou a mão à testa e fez continência. Não para algum, mas para todos que não voltaram. Logo atrás dele vieram outros. Tenente Murilo, Cabo Diniz, Capitão Romeu, nomes que para a nova geração eram apenas fichas no museu, mas que naquele momento ganhavam carne, memória e dignidade. Os reencontros foram silenciosos a princípio, com abraços longos, mãos apertadas e olhos molhados. E a base, que por anos abrigou gritos e ordens, agora testemunhava o mais poderoso dos sons: o silêncio entre irmãos de guerra, nos alojamentos reformados para recebê-los. Cada cama estava marcada com o nome do soldado, como nos tempos de instrução. Alguns sorriram ao reencontrar os beliches e os armários de metal. Outros demoraram a entrar, sentindo o peso do passado nas paredes. Na primeira noite, reuniram-se ao redor da fogueira montada no campo aberto, como faziam nas raras folgas no front. Cada um recebeu uma caneca de alumínio com seu nome gravado, uma homenagem simbólica que arrancou lágrimas de homens que já haviam chorado pouco demais por muito tempo. A roda de conversa começou com piadas antigas, mas logo mergulhou em lembranças intensas, de missões que deram errado, de nomes que sumiram nas marchas e de decisões que ainda assombravam sonhos. Ninguém precisou explicar nada, ninguém julgava. E ali, sob o céu que já os cobrira com bombas, eles encontraram abrigo uns nos outros. Era como se o tempo tivesse esperado por aquele momento, como se aquela fogueira tivesse ficado acesa dentro de cada um, à espera de reacender. No segundo dia, os veteranos foram convidados a visitar a Galeria dos Heróis da base, onde fotos antigas preenchiam as paredes com rostos jovens congelados no tempo. Cada quadro tinha uma legenda com nome, patente e última missão,
e alguns veteranos pararam por longos minutos diante de rostos que não viam há 50 anos. Capitão Romeu tocou a moldura do colega que morreu ao cobrir uma granada com o corpo, e ficou em silêncio por tanto tempo que os organizadores pensaram em interromper, mas ninguém ousou, porque ali não havia mais hierarquia, menos apenas dor compartilhada. Em outra ala, encontraram objetos do campo, botas rasgadas, cantis, munições desativadas e cartas manchadas de terra. Foi nesse momento que Álvaro retirou do bolso um botão oxidado e disse: "Esse aqui eu achei no bolso do Cido. Quando fui buscá-lo, nunca tive coragem de jogar fora." O objeto foi colocado numa urna de vidro, e todos ficaram de pé. Porco não era sobre um botão. Era sobre o que ele carregava junto. E naquele gesto, o passado foi finalmente acolhido sem vergonha. Se chegou até aqui, você está no coração da história menos, e ainda tem muito mais. Deixe seu like, se inscreva agora, e continue com a gente, porque os veteranos ainda têm uma última missão juntos. Na manhã seguinte, um exercício simbólico foi planejado. Cada veterano deveria dar instruções a um soldado jovem, em um circuito de obstáculos adaptado, representando a passagem de valores entre gerações. O pelotão de recrutas, com olhos atentos e postura firme, esperava ansioso diante dos veteranos alinhados, como nos velhos tempos. Álvaro caminhou até um jovem cadete e lhe entregou sua velha bússola, dizendo apenas: "Isso aqui me trouxe de volta uma vez. Agora é sua vez de usar ela para não se perder." O gesto foi repetido em várias formas. Um entregou um velho cantil, outro uma medalha riscada, outro ainda um pedaço de mapa rabiscado à mão. Mais que objetos, eram fragmentos de memória, símbolos de sobrevivência. Cada jovem recebeu, sem falar, e apenas assentiu com respeito. Quando o circuito começou, os veteranos se posicionaram nos pontos de observação, como faziam em campanha, e pela primeira vez em décadas, sentiram-se novamente úteis, não como peças de museu, mas como guias vivos. Durante o almoço cerimonial, um vídeo foi projetado com registros da guerra, recuperados de arquivos confidenciais, imagens que eles mesmos nunca tinham visto. Helicópteros de evacuação, batalhas noturnas, evacuações caóticas, momentos de silêncio antes dos confrontos. Alguns riram, outros choraram, outros deixaram o refeitório com os olhos baixos. Capitão Romeu levantou-se e pediu silêncio. "Essa guerra que vocês viram aí", disse, "não é a metade da que travamos aqui dentro." E apontou para o peito. Houve um momento de silêncio espesso, quase físico. Em seguida, os jovens soldados se levantaram um a um, e sem nenhuma ordem oficial, bateram continência para os veteranos ali presentes. O gesto emocionou até mesmo os generais presentes, que se mantiveram de pé. Naquele instante, não havia mais divisão de geração, patente ou tempo. Havia apenas soldados, reconhecendo os soldados. À tarde, foram levados ao campo onde haviam feito o último exercício real de combate. Ainda nos anos 70, o mato havia tomado parte do terreno, mas as marcas no solo ainda estavam visíveis para quem sabia onde procurar. Álvaro caminhou até um ponto específico e se ajoelhou lentamente. "Aqui foi onde eu pensei que tinha morrido", disse, e ficou ali, olhando o horizonte como quem conversa com o que já foi. Outros veteranos se aproximaram em silêncio e formaram um semicírculo ao redor dele. Ninguém dizia nada, até que um deles começou a entoar a velha canção de marcha. Logo os outros acompanharam, com vozes roucas, mais firmes. E ali, naquele chão marcado por passado, nasceu o momento mais espontâneo do reencontro. A canção se espalhou pelo campo, alcançando os recrutas que assistiam de longe. E por um instante, o tempo pareceu desfeito. Naquela noite, os veteranos foram convidados a escrever cartas para seus antigos colegas de guerra menos vivos ou mortos. As cartas seriam colocadas em uma cápsula do tempo que seria enterrada na base, com a promessa de ser aberta dali a 50 anos. Alguns hesitaram, outros começaram a escrever imediatamente, com lágrimas escorrendo no papel. Álvaro, ao irmão mais novo que morreu no primeiro ano da campanha, pedindo desculpas por não tê-lo impedido de partir. Capitão Romeu escreveu ao seu antigo comandante, agradecendo por cada ordem que salvou vidas. Houve quem escrevesse a si mesmo, como forma de exorcizar traumas. Quando as cartas foram entregues e colocadas na urna, o silêncio da sala era absoluto. Cada folha era uma confissão, uma cura tardia, um reencontro consigo mesmo. A foi fechada com solenidade, e os veteranos a tocaram uma última vez antes de ser enterrada. E naquele instante, enterraram junto uma parte do que nunca puderam dizer. No dia seguinte, aconteceu a homenagem oficial organizada pelas Forças Armadas. Uma estrutura foi montada no pátio central da base, com palanque, bandeiras e presença de autoridades civis e militares. Cada veterano foi chamado nominalmente e recebido com uma salva simbólica de palmas. Quando o nome do sargento Álvaro ecoou pelos alto-falantes,
Ele caminhou lentamente, mas sem apoio. Ao receber a insígnia de honra, olhou para o general à sua frente e disse: "A honra é de quem voltou com todos." A frase foi registrada por todas as câmeras e virou manchete em portais de notícia. Depois da cerimônia, seguiram informação simbólica até a bandeira da base, onde um novo estandarte foi erguido, agora com o emblema do pelotão 173. E os mais jovens formaram um corredor de respeito, para que os veteranos passassem por entre eles. Era a passagem de um legado. Durante o jantar final, organizado ao ar livre sob as estrelas, histórias começaram a surgir de forma mais leve, como se o peso da memória tivesse sido amenizado pelos rituais dos dias anteriores. Romulo Cantu. Sobre a vez que fingiram a falha no rádio só para ganhar um minuto a mais de descanso. Diniz relembrou um episódio em que trocaram o sal por sabão em pó na cozinha do batalhão. Risadas surgiram aos poucos, tímidas, depois mais fortes, como se tivessem sido esquecidas e agora reencontradas. Um neto de um dos veteranos pediu para falar e subiu em uma das cadeiras. "Meu avô nunca contou uma só história de guerra, mas aqui, eu entendi o porquê. Ele guardava tudo isso para vocês." Houve um brinde coletivo, com copos levantados ao céu, não para celebrar a guerra, mas para celebrar o fato de terem sobrevivido a ela juntos, no último amanhecer do reencontro. Antes de partirem, todos se reuniram mais uma vez no campo. Álvaro, de pé diante do grupo, pediu para dizer apenas uma última coisa: "Nós voltamos para garantir que ninguém fosse esquecido." E conseguimos. Depois disso, virou-se para o horizonte e tirou do bolso uma pequena bandeira desbotada, que fora costurada por sua mãe, quando ele partiu. Cravou-a no solo, como quem sela uma promessa. Nenhum discurso veio depois. Nenhuma música tocou. Eles apenas permaneceram ali, imóveis, até que o sol subisse por completo. Era o fim do reencontro, mas o começo de um novo tipo de paz para cada um deles. Se você acredita que algumas despedidas são mais fortes do que a guerra em si, então, essa parte final é para você. Curta o vídeo, se inscreva no canal e venha testemunhar o encerramento da jornada dos veteranos que se reencontraram após décadas. Meses após o reencontro, muitos veteranos voltaram às suas rotinas silenciosas, longe dos holofotes e dos campos de batalha, mas algo havia mudado profundamente. Álvaro passou a receber dezenas de cartas por semana, menos algumas de antigos camaradas, outras de jovens soldados, pedindo conselhos. Em sua casa simples no interior, pendurou um mapa do país na parede e marcou com alfinetes os locais de onde vinham as mensagens. Era sua nova missão: responder cada uma delas com a mesma atenção que daria a um irmão de guerra. Romeu, por sua vez, criou um grupo de apoio online para veteranos com traumas emocionais. Dizia que não se cura o que não se compartilha. O grupo cresceu rapidamente e em pouco tempo se tornou referência. Aqueles homens, antes vistos como sombras do passado, agora eram pontes vivas entre o ontem e o amanhã. Um projeto proposto por Diniz mobilizou ainda mais a sociedade. Construir um memorial interativo que contasse as histórias reais dos soldados comuns, os que não viraram manchete, mas sustentaram as vitórias. Com apoio de voluntários, artistas e historiadores, o memorial foi erguido em menos de um ano. Havia ali objetos doados pelos veteranos, gravações de vozes, fotografias e até simulações de trincheiras. Mas o mais tocante era a sala do silêncio, onde só se ouvia o som de passos na mata e respiração ofegante. Ali, o visitante era convidado a sentir, não a entender. Quando o memorial foi inaugurado, Álvaro discursou brevemente: "Se você entrou aqui esperando heróis, vai sair entendendo seres humanos." A fila de visitantes cresceu tanto que a base precisou ampliar seu sistema de recepção. A guerra ganhava, enfim, uma narrativa mais justa. Mesmo com toda a comoção, alguns veteranos ainda preferiam o anonimato. Jorge, o mais recluso entre eles, vivia isolado há anos e não apareceu no reencontro. Mas ao ver pela TV o que havia acontecido, escreveu uma carta para Álvaro. A carta dizia: "Não pude estar lá, mas por você, eu recomecei." Álvaro foi visitá-lo, e os dois passaram 3 dias conversando sobre perdas, promessas e silêncios. Quando se despediram, Jorge entregou a Álvaro uma foto em preto e branco, dobrada ao meio, com 7 rostos. "Faltava alguém para contar o que aconteceu com a gente. Agora não falta mais." A imagem foi emoldurada e colocada no memorial, com os dizeres: "Pelotão 173 menos presentes em todas as batalhas, até as da alma." Em meio a esse movimento de memória, surgiu uma proposta inusitada: convidar os veteranos para ministrarem aulas em academias militares. A ideia gerou debate interno, mas foi aprovada como projeto piloto. Álvaro e Romeu foram os primeiros convidados. Entraram em sala não como instrutores, mas como testemunhas, e o impacto foi imediato.
Ao ouvirem histórias reais, com cheiro de pólvora e gosto de poeira, os cadetes compreenderam o que os livros não explicam: o peso de cada decisão, a culpa que nunca se dissolve, o valor de hesitar antes de matar. Romeu encerrou sua aula, dizendo: nunca obedeçam sem pensar. Às vezes, salvar alguém significa desobedecer com honra. A frase estampou os murais da escola militar dias depois. O passado, enfim, educava o presente. Num sábado qualquer, os veteranos decidiram se reunir novamente. Dessa vez sem imprensa, sem cerimonial, sem convites oficiais. Escolheram uma clareira próxima à antiga base, onde o som das árvores abafava tudo. Levaram apenas café, fotos antigas e seus próprios silêncios. Alguns estavam mais debilitados, outros com novas cicatrizes, mas todos com o mesmo brilho no olhar de quando foram chamados pela primeira vez para servir. Falaram pouco, às vezes apenas se olhavam, mas havia algo ali, menos algo que ninguém de fora jamais entenderia. Quando o sol começou a cair, Álvaro pegou um gravador e apertou o botão de REC. Disse: para quando a gente não estiver mais aqui, e começou a contar, como se fosse um diário. Os outros o seguiram, um a um, como capítulos de um livro falado. Aquela gravação, feita sem intenção pública, virou a peça mais valiosa do memorial anos depois. Alguns anos mais tarde, Álvaro partiu. Não houve notícia oficial, nem nota pública. Apenas uma carta deixada para Romeu, com uma única frase: missão cumprida. No dia seguinte, Romeu viajou até o campo onde se encontraram da última vez, e fincou no chão a pequena bandeira desbotada, que Álvaro havia guardado desde a juventude. Não disse nada. Apenas ficou ali, até o sol desaparecer. Depois nunca mais falou publicamente, mas todos que o encontravam diziam sentir nele algo que transcende palavras: a certeza de ter vivido com propósito. Romeu faleceu em silêncio, meses depois, e seu nome foi inscrito ao lado de Álvaro, no mural de mármore negro do memorial. Juntos até o fim, não por lealdade a uma guerra, mas por fidelidade à memória dos que ficaram pelo caminho. Hoje, quem visita aquele memorial ouve mais do que histórias, ouve verdades ditas sem heroísmo forçado. Os jovens soldados, ao pisarem naquele chão, tocam na pedra onde está gravado. Eles voltaram para garantir que ninguém fosse esquecido, e então caminham em silêncio, não por obrigação, mas por respeito. Porque agora, sabem que coragem, coragem apenas permanece. Se essa história te tocou, compartilhe. Mostre ao mundo que a guerra não termina quando os tiros cessam. Ela só termina quando os homens voltam e decidem continuar lutando pela memória dos que não voltaram. Deixe seu like, se inscreva no canal e ajude a manter viva a história dos que nunca pediram glória, mas deixaram um legado eterno.